Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, bora atualizar as notícias do Timão porque o noticiário está fervendo. A patrocinadora resolveu provocar a torcida e a movimentação nas redes sociais pegou fogo. Vamos falar sobre Malcom Diego. Palácios, Carlos Vinícius e mais nomes que circulam no radar do Corinthians. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e vamos nessa porque tem muita coisa pra contar. E aí, que história é essa de Malcom no Corinthians? De novo, pois é, Malcom, cria do terrão, jogador que saiu muito cedo e brilhou na Europa, já rodou bastante, passou por clubes importantes e recentemente estava no Al Hilal da Arábia Saudita. Só que agora a situação mudou. Ele foi um dos destaques daquela histórica vitória do Al Hilal contra o Manchester City no Mundial de Clubes, inclusive fez um jogaço. Depois o time acabou eliminado para o Fluminense e desde então a coisa começou a azedar. Internamente, algumas rusgas surgiram entre Malcom e parte da torcida, e com a chegada do novo técnico Simone Inzaghi, sim, o ex-Inter de Milão finalista de Champions, o clima ficou mais complicado. O Inzaghi chegou e já está promovendo uma reformulação no elenco e, segundo a imprensa saudita, o Malcom não faz parte dos planos dele. Outros nomes, inclusive como Renan Lodi, também podem sair. Estão negociando rescisões contratuais e o Malcom, que tem vínculo até 2027, pode ficar livre no mercado nos próximos dias. E aí, quando esse tipo de nome fica livre, começa a especulação, ainda mais quando se trata de um jogador com história no clube. A gente está falando de um atacante de 28 anos, extremamente veloz, acostumado a jogar aberto pelas pontas, com qualidade técnica, força física e que ainda tem lenha para queimar. E por que não pensar em seleção brasileira num futuro próximo? Ele ainda tem potencial para isso jogando bem no Brasil sendo protagonista. Claro que muita gente vai dizer que ele não correspondeu exatamente ao que se esperava dele na Europa. E talvez até seja verdade no sentido de que o Malcom pintava como um novo grande ponta brasileiro, daqueles que a gente vê explodir e virar titular de seleção, disputar a Copa do Mundo. Mas ele fez boas temporadas sim, só que nunca foi aquele craque incontestável, o cara que decide em todos os jogos. Mesmo assim, é um jogador de muita qualidade. E ele mesmo em entrevistas já falou da vontade de encerrar a carreira no Corinthians. Obviamente ainda é cedo para isso, ele tem muito futebol ainda pela frente. Mas se essa volta acontecer agora, seria uma antecipação desse desejo? Um retorno talvez antes do que ele imaginava? E aí entra um ponto crucial a patrocinadora. A Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, tem sido mais do que uma marca estampada na camisa. Ela participou diretamente da negociação com o Memphis Depay, ajudando a bancar os salários e foi fundamental na construção desse projeto. No contrato, inclusive, está previsto um valor destinado à chegada de reforços de impacto, e foi exatamente por isso que a empresa causou alvoroço recentemente. Eles publicaram uma enquete nas redes sociais perguntando aos torcedores se apoiariam a volta do Malcom. E veja bem, não foi um post aleatório, não foi uma especulação da imprensa ou um pedido da torcida, foi a própria patrocinadora que jogou esse nome na roda. Isso por si só já diz muita coisa. Quando uma patrocinadora oficial do clube provoca desse jeito, é porque no mínimo está cogitando viabilizar a negociação. E quando a gente olha o perfil do Malcom, a identificação que ele tem com o Corinthians, a posição em campo que ele ocupa, justamente onde o time do Dorival Júnior mais precisa de reforço, tudo começa a fazer sentido. O Corinthians vinha negociando com o Biel, não conseguiu fechar, e o setor de beirada de campo segue carente. Se o Malcom realmente ficar livre no mercado e quiser voltar ao Brasil, por que não tentar? Mesmo sem muito dinheiro em caixa, com criatividade e estratégia, e ajuda externa dá pra sonhar. E o retorno em mídia, marketing, engajamento da torcida seria gigantesco. Claro, ainda não há nada de concreto. Nenhuma proposta oficial, nenhuma negociação confirmada. Mas é no mínimo curioso que a patrocinadora jogue essa possibilidade no ar. Não parece um movimento inocente. E mais o Malcom se encaixa perfeitamente no que o Dorival precisa. O time do Corinthians precisa de força pelos lados do campo de explosão de um ponta que quebre linha drible, finalize, crie jogadas. O Malcom, se estiver motivado e fisicamente bem, é tudo isso. É um jogador de outro nível que ainda pode render bastante e com 28 anos está no auge físico da carreira. Agora, como seria viável financeiramente?
Com a possível rescisão com o Al Hilal, ele viria livre de custos de transferência. Aí seria negociar salários, luvas e bônus. E com o apoio da Esportes da Sorte, que já mostrou disposição em investir em nomes grandes como Memphis, isso pode sair do papel? Ainda é uma especulação, mas é uma especulação com cheiro de realidade. Porque quando a própria patrocinadora levanta a bola, é porque está pelo menos discutindo internamente essa possibilidade. Enquanto isso, a intertemporada do Corinthians segue. O elenco ganhou folga nessa terça-feira, retoma os trabalhos na quarta. E algumas situações chamam a atenção nos bastidores. Diego Palacios, por exemplo. O lateral já foi retirado dos treinamentos em campo. Ele está fazendo só trabalhos na academia, parte interna? E por quê? Porque o clube quer evitar qualquer risco de lesão que possa atrapalhar a negociação com o Austin FC dos Estados Unidos. O Corinthians está encaminhando o empréstimo do jogador para a Major League Soccer. E mesmo que o negócio não seja tão vantajoso, o Timão ainda pagaria parte das luvas dos direitos de imagem. É mais uma tentativa de enxugar a folha, abrir espaço no elenco e se livrar de um jogador que não está nos planos. É aquela velha história, se não vai ser aproveitado melhor encontrar uma saída. Mesmo que não seja a ideal. E o Palacios, infelizmente, não correspondeu. Chegou com expectativa, mas teve problemas físicos, dificuldade de adaptação e agora o clube tenta resolver a situação. A prioridade no momento é evitar prejuízos maiores, mesmo que seja à base de negociações menos vantajosas. E por falar em reforços, o nome de Carlos Vinícius voltou a ganhar força. O centroavante brasileiro que estava no Fulham está sem contrato e está sendo analisado pelo departamento de futebol do Corinthians. O jogador tem 30 anos, passou por clubes importantes como Benfica, Tottenham, Galatasaray, mas vive um momento complicado. Está há mais de um ano sem marcar gols. Na última temporada fez poucas partidas, quase não jogou, não deu assistência, não fez gol, e isso pesa muito na avaliação. Mas por outro lado, é um jogador com histórico interessante. Fez boas temporadas, especialmente no Benfica, onde balançou bastante as redes, e ele já reduziu consideravelmente a pedida salarial. Ganhava cifras milionárias na Europa, mas agora está disposto a se adaptar à realidade brasileira. Está pedindo menos de R$1 milhão por mês e abriu mão de luvas pesadas. Quer jogar no Corinthians, quer sentir a pressão da torcida. O calor da fiel, aquele clima de cobrança que só um clube como o Timão proporciona. Isso mostra um pouco da motivação do jogador e, dependendo do custo-benefício, pode ser um bom negócio. O Corinthians hoje tem Héctor Hernandes e Yuri Alberto para o setor. O Héctor não correspondeu até agora e o Yuri pode ser vendido, ou seja, falta profundidade. O departamento de análise e scout do clube está avaliando todos os dados. É uma decisão delicada porque o desempenho recente não é bom, mas o histórico pode pesar. E como o próprio jogador mostrou disposição para vestir a camisa, é uma oportunidade que está sendo considerada com carinho. Ainda está em avaliação, não tem nada fechado, mas é uma chance real. E para fechar um nome que também apareceu nos bastidores, Vitor Sá. Sim, o atacante que já passou pelo Botafogo foi oferecido ao Corinthians. Tem 31 anos, joga pelas pontas, mas sinceramente não é o nome que mais agrada. Parece mais um daqueles reforços para compor elenco, talvez até como reserva. Não é o ponta que vai chegar para ser titular absoluto, resolver os problemas e mudar o patamar da equipe. Se vier, tudo bem, desde que não feche a porta para uma contratação de maior peso. Porque o Corinthians precisa de jogadores com explosão, força física, capacidade de desequilibrar. O elenco está envelhecido, o meio de campo é lento, precisa de renovação com jogadores jovens e dinâmicos. Por isso, nomes como Malcom, se realmente ficarem disponíveis, mudam completamente o cenário. E enquanto o Corinthians observa o mercado, busca soluções e tenta se reorganizar nesse período de intertemporada nos bastidores, há uma tensão crescente sobre as possíveis saídas e a reconstrução do elenco. A diretoria sabe que o segundo semestre será decisivo tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana. E as escolhas feitas agora vão determinar se o clube brigará para sair da parte de baixo da tabela ou se de fato poderá sonhar com uma vaga internacional ou até mesmo com uma arrancada improvável digna das grandes histórias do Timão.
Dentro dessa perspectiva, a possível chegada de Malcom, a análise sobre Carlos Vinícius e até mesmo nomes como Vitor Sá não acontecem de forma isolada. Eles fazem parte de um quebra-cabeça maior, que é o processo de reconstrução proposto pela atual gestão. E reconstruir um elenco sem dinheiro em caixa é como montar uma casa em cima de areia. Tudo depende de equilíbrio, de criatividade, de apostar no que o mercado oferece e, principalmente, de entender o perfil do jogador que se encaixa na realidade atual do clube. Dorival Júnior, que chegou com a missão de estabilizar o time e dar um mínimo de padrão tático, já percebeu que o problema não é só tático, é estrutural. O elenco do Corinthians foi montado de maneira desequilibrada, com muitos jogadores da mesma função. Poucos especialistas, alguns atletas caros que não entregam dentro de campo e um vestiário que, embora não tenha racha declarado, vive aquele clima de incerteza constante. Jogadores que não sabem se vão ficar, outros que já foram avisados que podem procurar clube e aqueles que estão sendo preservados para negociações. Tudo isso tira o foco do trabalho no campo e é por isso que o clube tenta agir agora nesse período sem jogos. O objetivo é muito claro: limpar o elenco, reduzir a folha salarial e abrir espaço para novas peças. Não é coincidência que tantos nomes estejam sendo oferecidos. O Corinthians virou uma vitrine para empresários, agentes e intermediários que enxergam no clube a oportunidade de recolocar jogadores no mercado brasileiro. Mas o clube aprendeu com os erros recentes. E essa cautela, por mais que gere frustração na torcida, é necessária. Não dá mais para sair contratando por impulso, na base da pressão. O torcedor quer nomes grandes, nomes de impacto, mas quer ver resultado em campo. E os últimos anos deixaram lições duras. A gestão atual tenta evitar repetições de equívocos, como os que envolveram contratações caras que pouco jogaram. Casos como Matheus Bidu, Bruno Mendes, Rafael Ramos e tantos outros que, embora tenham custado dinheiro, não corresponderam. A palavra de ordem hoje é custo-benefício. Se não for para elevar o nível técnico do time, não adianta trazer. E é aí que Malcom, por exemplo, se diferencia de outras possibilidades. Não é só pela ligação afetiva com o clube, mas pela capacidade de ser um diferencial técnico. O mesmo vale para Carlos Vinícius, que, embora viva uma fase ruim, tem potencial para se reinventar. Internamente, o clima é de expectativa. A diretoria conversa com Dorival constantemente e as decisões têm sido tomadas em conjunto. Há um entendimento mútuo de que não adianta empilhar reforços que não encaixam na ideia de jogo. O Corinthians de Dorival precisa ser mais intenso, mais vertical. O time hoje é burocrático, troca passes de lado, gira a bola, mas falta profundidade. Falta o jogador que quebre a linha, que acelere, que puxe o contra-ataque, que leve perigo real. O elenco está carente disso. E não é por acaso que o próprio treinador já fez essa cobrança publicamente, ainda que com palavras cuidadosas. Outro ponto que pesa nessa análise é a questão física. O Corinthians sofreu demais com lesões nos últimos meses. Jogadores importantes como Maicon, Gustavo Henrique, Pedro Henrique e o próprio Palácios passaram mais tempo no departamento médico do que dentro de campo. E isso gera um impacto enorme na montagem do time, porque obriga o treinador a improvisar, recuar jogadores de origem ofensiva para cobrir buracos na defesa e acaba comprometendo toda a proposta de jogo. A prioridade, portanto, é trazer atletas que estejam em boas condições físicas. Não adianta contratar alguém com histórico crônico de lesões. O risco é muito alto. É por isso que a análise sobre o Carlos Vinícius, por exemplo, é feita com tanto cuidado. O jogador está sem clube, o que facilita a negociação, mas também levanta dúvidas. Por que ficou tanto tempo sem jogar? Qual o real motivo da queda de desempenho? O departamento médico já solicitou exames detalhados antes. De qualquer avanço na negociação, a parte física será decisiva. E a comissão técnica quer entender também o lado psicológico? O jogador está disposto a voltar ao Brasil. Está motivado para encarar a pressão de jogar no Corinthians. São perguntas que precisam ser respondidas antes de qualquer assinatura. Do lado da torcida, a paciência é cada vez menor. As redes sociais viraram uma espécie de termômetro da insatisfação. E não é difícil entender por quê. O Corinthians está há muito tempo sem protagonismo. Desde a campanha na Copa do Brasil de 2022, não conseguiu mais engatar uma sequência positiva
De resultados, o time oscila demais, a defesa é vulnerável, o ataque produz pouco e a cada novo tropeço a pressão aumenta. A Fiel, que é um time competitivo, quer ver vontade em campo e não aceita mais essa postura apática que virou rotina em alguns jogos. A diretoria sabe disso e por isso tenta agir com estratégia. Não adianta trazer nomes só para agradar a torcida. O clube não tem espaço para novos erros. A cada contratação equivocada, a dívida aumenta, o elenco se desvaloriza e a crise se aprofunda. Por isso, a aposta em nomes que unem qualidade técnica, identificação com o clube e viabilidade financeira é tão importante. Malcom representa exatamente isso. Se a oportunidade realmente se confirmar, pode ser o reforço de peso que faltava para virar a chave. Enquanto isso, a questão Palácio segue em compasso de espera. O lateral está negociando a ida para o futebol americano, mas ainda há detalhes burocráticos para acertar. O Corinthians quer se livrar de parte do custo mensal e o jogador, por sua vez, vê na MLS uma chance de recomeçar longe da pressão. Não é a melhor saída possível, mas diante do contexto é a mais viável. E pode abrir espaço para que o clube busque uma alternativa para a lateral esquerda, que hoje é dominada por Hugo, outro nome que também divide opiniões. E além de saídas e possíveis chegadas, há também os jogadores que despertam interesse de outros clubes. Yuri Alberto é um dos nomes que podem sair a qualquer momento. O staff do jogador já sinalizou que uma proposta da Europa pode chegar ainda em julho e o Corinthians vê com bons olhos a possibilidade de venda, desde que por um valor razoável. A verdade é que o clube precisa fazer caixa e a venda de Yuri pode ser uma das poucas formas de arrecadar um valor significativo sem desmontar totalmente o time titular. A intertemporada tem sido tratada como um divisor de águas. Dorival já pediu reforços, já entregou relatórios detalhados e agora aguarda respostas da diretoria. Não há tempo a perder. O Corinthians volta a campo com uma maratona de jogos, importantes, incluindo confrontos diretos contra adversários que também brigam na parte de baixo da tabela, e qualquer ponto perdido pode fazer diferença no final. O clube ainda sonha em subir na tabela, beliscar uma vaga na Libertadores, mas sabe que o cenário atual é de sobrevivência. É por isso que o mercado se tornou tão decisivo. Não se trata apenas de contratar por contratar. Cada nome que chega precisa elevar o patamar do time. Precisa ser útil, competitivo, comprometido. E a avaliação de perfil, comportamento e histórico físico se torna ainda mais relevante do que o talento puro. Já ficou claro que só talento não basta. O Corinthians precisa de jogadores que entendam o peso da camisa, que joguem com intensidade, que não se escondam nos momentos difíceis. E é isso que Dorival está cobrando. A diretoria, por sua vez, trabalha com pés no chão. As negociações acontecem em silêncio, com discrição. O clube não quer repetir o erro de criar expectativas antes da hora, como aconteceu com Depay. Foi uma grande jogada de marketing, sim. Gerou engajamento, mexeu com o imaginário da torcida. Mas não deu certo. E expôs o clube a um desgaste desnecessário. Por isso agora a linha é outra. Tudo é tratado internamente e só será anunciado quando estiver assinado. Enquanto isso, nomes vão surgindo, sendo avaliados, descartados ou avançando, sempre com critério. O Corinthians está diante de um momento chave. Pode aproveitar a janela para reorganizar o elenco, corrigir erros, trazer peças pontuais e tentar salvar a temporada. Ou pode repetir os equívocos de anos anteriores e afundar ainda mais numa crise técnica, financeira e institucional. O que acontecer nas próximas semanas vai dizer muito sobre o futuro do clube. E o torcedor, como sempre, vai acompanhar tudo de perto, cobrando, apoiando, protestando, vivendo intensamente cada capítulo dessa história, que, como se sabe, nunca é tranquila no Parque São Jorge. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Uma notícia que promete agitar os bastidores do futebol brasileiro começou a circular nos corredores do mundo esportivo. Gabigol, atualmente jogador do Cruzeiro, teria firmado um acordo com o Corinthians, surpreendendo até mesmo os torcedores mais atentos. A informação, ainda não confirmada oficialmente, caiu como uma bomba entre dirigentes e fãs das duas equipes.
Fontes ligadas ao clube paulista indicam que o Timão teria se antecipado e costurado um acerto com o atacante visando a próxima janela de transferências, mesmo com Gabigol ainda vestindo a camisa celeste. A movimentação, tida como ousada, pode ter sido motivada pela insatisfação do jogador com o momento atual no Cruzeiro, onde, apesar da titularidade, não teria encontrado o ambiente ideal para retomar seu auge técnico. O Corinthians, que busca uma referência ofensiva desde a saída de Jô e o declínio físico de outros atletas do setor, enxerga em Gabigol a peça-chave para liderar o ataque alvinegro em 2025. O jogador, com histórico de decisões, gols importantes e forte identificação com grandes torcidas, se encaixaria no perfil desejado pela diretoria corintiana para reerguer o time. Rumbo, sim. O burburinho ganhou ainda mais força após uma entrevista enigmática de Gabigol no último fim de semana, quando disse estar sempre aberto a desafios e que o futebol é feito de ciclos. Embora não tenha citado o Corinthians, a frase foi o bastante para acender o alerta entre comentaristas e torcedores. Nos bastidores do Cruzeiro, a suposta negociação pegou muitos de surpresa. Há quem diga que o clube mineiro já sabia de conversas nos bastidores, mas não esperava um acerto tão precoce. Apesar do contrato vigente, o atacante poderia, conforme o regulamento, assinar um pré-contrato caso estivesse nos últimos 6 meses de vínculo, condição que, segundo rumores, pode ser real. Enquanto isso, a fiel torcida já se divide entre a empolgação com a possível chegada do camisa 10 e a cautela diante do histórico recente de negociações frustradas. A única certeza é que, se confirmado, o movimento recolocaria o Corinthians em destaque no mercado da bola e reacenderia a rivalidade com clubes que também sonhavam com o atacante. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.